Amém, amados irmãos. Vamos estar neste momento meditando na palavra do Senhor. Nós vamos meditar com o título, Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, dos versos 4 ao 7. Primeira carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 4. Os irmãos que não acompanharam na Bíblia, tem também na tela, para nós estarmos meditando nessa palavra hoje. O nosso tema será, irmãos, o pacto. O pacto que o Senhor fez com cada um de nós. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, porém, Dalila ou Valéria, traz um copo d'água, por favor. Pai, irmão. Oi? Oi. Se for tá aí, você fala Pai. assim. Amém, diz assim, porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E fez isso para que pela sua graça, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos vida eterna que esperamos, a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Amém. Irmãos, eu gosto muito do Catecismo Maior de Fé de Westminster. Eu sei que nas pregações eu procuro citá-los, porque é um ensinamento muito interessante e muito bom para as nossas vidas. E na pergunta de número 30, eu gostei muito dessa pergunta, que diz o seguinte: Deus deixa todo o gênero humano perecer em estado de pecado e miséria? Essa é a pergunta. Deus deixa o ser humano perecer em estado de total pecado e miséria? E a resposta é muito interessante, que diz o seguinte: Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado o pacto das obras, mas por puro amor e misericórdia livra os escolhidos desse estado e os introduz no estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça. Uma palavra muito bonita, é uma palavra muito cheia de vida, O pacto da graça que temos com o Senhor. Irmãos, tudo na nossa vida espiritual aponta para Jesus. Tudo que lemos na Bíblia, tudo que nós vivemos, esse amor de Deus para conosco, o início desse amor começa em Deus. Nós somos escolhidos por Deus, nós somos aceitos por Deus. Deus nos escolhe e nos aproxima dele pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Não merecemos nada de Deus. O ser humano, a humanidade, na realidade, irmãos, merece o inferno. Só que pela graça de Deus, pela sua muita misericórdia, pela sua bondade, pela sua longanimidade, Ele nos conduz até Jesus Cristo, que nos salva. A nossa salvação é só por meio dele. E esse fato que aconteceu na cruz do Calvário, irmãos, é o pacto da graça. A graça que é irresistível, que quando Deus nos chama não tem como falar não para esse Deus que nos escolhe de um mundo de trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. Amém. Tudo é Jesus Cristo, irmãos. Por isso que lá no céu não vai ter nenhum que merece o céu, mas por meio de Jesus Cristo estaremos lá, por causa dele, por meio dele, para ele. São todas as coisas, inclusive, irmãos, a nossa existência. E Paulo ele escreve a Tito no ano de 64 aproximadamente, na sua quarta viagem missionária, falando em missões. Tito foi um cristão gentio, não judeu, convertido e discipulado por Paulo. Tornou-se um dos seus colaboradores mais confiáveis
no ministério. Então vemos aqui a relação de Paulo com Tito. Tito que não era judeu, mas se converteu a Jesus Cristo, essa graça que o alcançou, e Paulo o discipulou e o ensinou para viver agora essa nova vida. Irmãos, parece coisa simples, mas quando nós começamos esse culto hoje orando, irmãos, não existe privilégio maior. Amém. É um privilégio tão grande. Se a gente parar para pensar o tamanho desse privilégio, a gente se alegraria o tempo inteiro. Apesar das lutas, apesar das dores da vida, nós nos alegraríamos, irmãos, porque essa graça nos alcançou e por isso nós somos gratos a esse Deus que nos alcança. O pacto da graça. Irmãos, nós temos um pacto com o Todo-Poderoso. Nós temos um pacto com o Criador de todas as coisas por meio de Jesus Cristo que pagou o preço desse pacto. Ele mexe no mundo, né? A gente não fala tanto de pacto com o diabo, né? Não sei o quê. Irmãos, não existe pacto mais poderoso do que o nosso pacto com o nosso Deus. Não existe nada maior. Não existe nada melhor. Eu até me lembro daquele cântico que eu gosto muito, né? Não há Deus maior, né? Não há Deus melhor. Porque não existe nada maior e nada melhor do que esse Deus que criou todas as coisas e nos dá um sentido para a nossa vida. Dá um sentido, irmãos, todo especial. Nós hoje podemos entrar no Santo dos Santos por causa da graça de Deus. Essa graça que nos alcançou, essa graça que nos regenerou, essa graça, irmãos, que faz toda a diferença na vida de todo que nele crê. Problema teremos, barreiras se levantarão, dificuldades acontecerão. Eu gosto muito da passagem em que Paulo e Silas, irmãos, eles são presos e eles apanham. E enquanto estão presos, eles começam a cantar louvores ao Senhor, porque eles foram dignos de sofrer por causa do Senhor. Eles foram dignos de sofrer por causa de Deus, por causa desse pacto que os alcançou, esse pacto de sangue que foi derramado na cruz por cada um de nós que cremos. Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo, irmãos. Nós já somos escolhidos pelo Senhor. Olha o privilégio que nós temos. Olha o tamanho desse privilégio, irmãos. E que é uma resposta muito legal, muito boa na Confissão de Fé de Westminster, né? Que diz que nós somos alcançados e estamos no estado de salvação pelo segundo pacto, chamado de pacto da graça. Então a vida na graça é mais fácil, né, irmãos? É mais simples, tudo é graça, né? Deus é bom e me alcançou? Não. Na verdade, é mais difícil. Porque antes na lei, irmãos, era somente cumprir a lei. Só que agora na graça, irmãos, quando nós fazemos algo para o Senhor, quando nós nos dedicamos a Deus, nunca mais é para nós mesmos, é para a glória dele. Se eu falo da palavra aqui hoje, neste momento, é para a glória dele. Se eu toco um instrumento musical, é para ele. Se nós viemos aqui nos reunimos, irmãos, é para ele. O estado da graça é mais difícil porque não é só vir. Não é só estar aqui. Tem que ser de coração. Tem que ser de coração grato, de coração agradecido pela salvação. O que nós vamos dar, irmãos, pela salvação? Que troca nós fazemos pela salvação em Cristo? O que nós podemos dar para Deus por uma vida eterna juntamente com Ele? O que nós podemos trocar? O que nós podemos barganhar com Deus? Não existe, irmãos, nada. Porque é a graça de Deus que te alcançou. É porque Ele quis. É o ato livre da graça de Deus que te alcançou. E que transforma a sua mente, que transforma o seu coração, que transforma as suas atitudes. A graça do Senhor, irmãos. Mas vamos ver, irmãos, nesse texto, 3 pontos importantes sobre o pacto da graça. Nós vamos falar sobre 3 pontos, como eu sempre prego, para ficar melhor esclarecido em nossa mente. E o primeiro ponto, irmãos, é muito interessante. Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. A bondade de Deus, o ato livre dele, tudo começou nele. Todo mundo começou. Eu gosto muito, irmãos,
no primeiro versículo da Bíblia, que é: no princípio criou Deus. Eu decorei no hebraico que diz Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Deus cria todas as coisas somente com a sua palavra. Ele somente diz: haja luz e houve luz. Irmãos, e juntamente como nós vemos em João, ele diz que antes da fundação do mundo, ele já tinha te escolhido para servi-lo, pelo pacto da sua graça, pelo sangue derramado por Jesus Cristo. No princípio. E João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que se fez teria feito se não fosse por meio dele. Irmãos, a graça do Senhor nos alcançou. Porque quando Jesus fala assim, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, ele está falando de nós. Quem já foi para Israel? Eu nunca fui, não sei se o irmão não foi. Israel? O irmão Moisés? Foi para Israel? Irmão? Moisés? Já foi para Israel? O irmão já foi para Israel. Para Israel? Não? Deixa eu te perguntar o quê? O irmão já foi para Israel? Não. Não, ainda não. Então, é longe. Né? É bem longe. Né? Só que aqui é o confim da terra. Aqui é o confim da terra. E Deus nos alcançou pela sua maravilhosa graça. Pela graça dele, ele nos alcançou. Irmãos, é muito interessante porque um dever que nós devemos aplicar na nossa vida, aplicar todos os dias na nossa vida, irmãos, é a gratidão. Que vai ser o último ponto desse, mas a gratidão. Devemos ser gratos a Deus por essa graça. Porque, irmãos, nossa vida é transformada pelo Senhor. E se ela não foi transformada é porque não aconteceu a conversão. Porque quando acontece a conversão, nós somos gratos, até por sofrer em nome dele. John Owen, um teólogo que eu gosto muito, diz o seguinte: a graça de Deus é livre em sua origem, rica em sua provisão e soberana em sua aplicação. A graça de Deus é livre em sua origem, rica em sua provisão e soberana em sua aplicação em nossa vida. Mas vamos saber, irmãos, o segundo ponto importante desse texto, que está no versículo 6, que diz o seguinte. Versículo 6. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O que Deus derramou sobre nós simplesmente é o Espírito Santo dele. E quando olhamos o Antigo Testamento, irmãos, nós vamos perceber que, vamos pegar Sansão, ou qualquer outro herói da fé, o Espírito Santo habitava neles, cumpria a missão e voltava. Só que o nosso privilégio é tão grande hoje, irmãos, que o Espírito Santo, ele habita em todos nós. Todos nós que cremos, todos nós, irmãos, que entregamos a nossa vida ao Senhor. Irmãos, ele nos faz mais do que vencedores. O Espírito Santo. Somos batizados por ele, por meio dele, por meio de Jesus, o nosso Salvador. Porque Deus, irmãos, em Tessalonicenses 5,9 vai dizer: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre aponta para Cristo. Nossa vida é para Cristo. O que você faz é para Cristo, irmãos. Tudo que nós vivemos é para o Senhor Jesus. Sempre. Por isso, irmãos, que cada ato da nossa vida tem que ser para glorificar a esse Deus. Tem que ser para louvar a esse Deus que nos alcança e que nos faz viver uma vida diferente. Por isso, irmãos, temos que viver em santidade
como resposta à misericórdia recebida, sempre confiando na suficiência de Cristo. Jesus é o suficiente. Amém. Não precisa fazer mais nada, irmãos. Não, mas tem... Porque no primeiro século ainda, quando falsos mestres pregavam, era assim, não, é Jesus, mas tem que guardar o sábado. É Jesus e tem que circuncidar. Não, é Jesus e só. Ele é o suficiente. Por isso, uma coisa que me preocupa muito, irmãos, na igreja, é que se a Bíblia para o crente não for o suficiente, porque a Bíblia aponta para Jesus, se não for o suficiente, nada é o suficiente. Porque as pessoas querem a Bíblia, mas quer a revelação, mas quer... tem gente que fala que é o pãozinho fresquinho do céu, onde que eu vou falar que a mensagem vem por meio do profeta, que eu discordo em algumas coisas, mas, irmãos, a palavra de Deus é o suficiente, porque ela aponta para Cristo. Jesus é o suficiente em nossa vida. Jesus é o suficiente para a nossa salvação, e não somente pós-morte, tá, irmãos? Mas para a nossa vida também. Nós começamos a glória de Deus nessa vida. Muitas vezes erramos, pecamos sim. Mas, irmãos, a nossa vida na glória de Deus começa agora. Ah, pastor, mas tem muita dificuldade. Tem. Ah, pastor, mas tem muito isso. Tem. Mas eu sou defeituoso. Só da língua não acham defeito em mim, mas outras pessoas acham defeitos em mim. Mas, irmãos, já começa a glória do Senhor aqui, com Ele. Tanta gente busca tanta coisa. Eu vejo tanto crente, irmãos, que busca tanto dinheiro, tanto poder e tanto isso. Isso sem falar em política, que daí vai degringolar tudo. Mas, irmãos, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Por isso que essa transformação é necessária, irmãos. Porque se nós somente crermos, como muita gente fala que crê e não tem a vida transformada, Tiago vai dizer que até os demônios creem e tremem. Sabe qual é o problema do crente hoje, irmãos? Que ele crê, não vive a palavra e não treme. Não tem temor nenhum. Mas a palavra de Deus te chama para viver essa vida de santidade com Ele. Porque o Espírito Santo, o Espírito é o elo entre Cristo e o crente. Essa união espiritual é vital e inseparável, um ponto central da soteriologia reformada. Soteriologia, irmãos, é a doutrina da salvação. Então, irmãos, o Espírito é o elo entre Cristo e o crente. Irmãos, o Espírito Santo é todo para aquele que crê. Ele habita em nós, Ele nos salva, Ele nos faz, irmãos, seguir em frente. Vamos em frente, em nome do Senhor Jesus. Vamos seguir em frente, para a glória do Senhor, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós vamos seguir em frente, para a glória do Senhor. Tanto na igreja, no trabalho da igreja, como na nossa vida cotidiana, vamos seguir em frente. Muitas vezes a depressão quer pegar, muitas vezes a ansiedade quer pegar, mas o nosso caminho está nas mãos do Senhor. Nosso caminho está nas mãos dele. É Ele mesmo que nos reanima. É Ele mesmo, irmãos, que nos faz seguir em frente. É interessante quando a gente lê Timóteo, principalmente 2 Timóteo, onde Paulo ele vai dizer o seguinte: ele está preso e já vai morrer. E ele pede para que tragam que Lucas traga os pergaminhos dele e traga a roupa dele. Ele queria estudar, irmãos, ele ia morrer, mas ele queria seguir em frente. E seguir em frente, irmãos, é esse alvo que é Jesus Cristo. Seguir em frente é não desistir da nossa vida cristã, irmãos, da nossa crença em Cristo Jesus, porque o que o mundo mais está investindo, irmãos, é que ter fé é muito relativo. Para você é pecado, para mim não é. Não, irmãos, a Bíblia diz que é pecado, é pecado. A Bíblia diz que é errado, é errado. A Bíblia diz que é certo, é certo. É a nossa verdade absoluta, o Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva, irmãos, a um terceiro ponto que diz: somos aceitos por Deus. Eu acho que de toda a pregação essa é a mais deliciosa, irmãos, porque como é bom ser aceito, né? Quando a gente quer entrar num grupo, quando a gente quer, né? É gostoso, né? Quando a gente vai numa igreja, é gostoso ser aceito. Agora, você imagina ser aceito
por Deus, que é o versículo 7, irmãos. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Esse ensinamento é verdadeiro. Porque Ele faz, irmãos, a iniciativa é de Deus. Nós esperamos em Deus. O nosso pacto é com o Senhor. A graça que nos alcança vem dele. Um ato livre dele. Um ato que muda a nossa perspectiva e nossas ações. Vem do Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que nos humilhar de todo o coração, reconhecendo que nada em nós contribui para a nossa salvação. É somente crer no Senhor Jesus que somos convencidos pelo próprio Espírito Santo para que sejamos salvos nele. Ele é tudo. Ele desemboca tudo. A nossa vida é para Ele, irmãos. Por isso, irmãos, que nós realmente nos entreguemos ao Senhor. Porque nós temos que nos lembrar, eu gosto muito de um versículo que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E sabe o que traz esperança, irmãos? O que me traz esperança é que Ele te amou primeiro. Ele amou essa igreja primeiro. Ele agiu primeiro. Ele te buscou primeiro. Não importa quantos anos a gente é convertido, que a gente se entregou, mas Ele que te buscou. Ele que te puxou pela mão e falou: vem. É Ele, irmãos, que devemos toda a nossa gratidão. É Ele, irmãos, que derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus, prometido lá em Joel capítulo 2, que derramará sobre toda a carne o Espírito Santo. E Ele fala sobre homens, mulheres, que todo mundo que crê e aceita a sua salvação, somos salvos. Irmãos, se nós cremos que mesmo que se nós morrermos, nós estamos vivos com Ele, nós vamos ter medo do quê? Do que vai ter medo? Nada, irmãos, porque Ele está ao nosso lado. E eu sou prova viva, irmãos, de viver com Ele, que Ele está ao meu lado. E Ele não faz tudo o que eu quero. Ele não faz tudo o que eu quero. Eu não determino nada, eu no máximo clamo. Eu no máximo peço. Porque, irmãos, a salvação já é o máximo de tudo. O resto é tudo bônus, isso, obrigado. Eu gostava, antigamente, quando assistia televisão, vocês viram um comercial assim, que era tipo de um... tipo uma panela, só que daí ele falava tudo que tinha panela, daí, e não é só isso, daí ele mostrava outra coisa. Vocês já viram? Aí tem mais isso, e não é só... Irmãos, a salvação já é tudo. E todo o resto, irmãos, é bônus. É para nos alegrar, é para nos dar forças para seguir em frente. Mas, igreja, sigamos em frente, em nome de Jesus, por causa de Cristo, por causa do Senhor. Eu sei que muitas vezes, irmãos, da família é difícil, né? É difícil. Mas, irmãos, sigamos em frente, porque Ele nos fortalece. Eu estava lendo uma frase que diz o seguinte: existe uma escuridão muito grande entre o plantio e a colheita. Porque quem planta não sabe o que se vai colher. Já pensou nisso? Né? Eu já plantei algumas coisas na minha vida, mas é um negócio muito estranho, né? Você põe a sementinha lá e joga água, mas você não sabe se vai crescer. Existe uma escuridão muito grande entre o plantio e a colheita, irmãos. Mas permanecemos firmes no Senhor. Não sabe o que vai, não sabemos o que vai acontecer. É por isso que chama fé, irmãos. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova do que não se vê. A gente não vê, mas esperamos. Confiamos. Confiamos na cura. Confiamos na transformação. Confiamos na porta aberta. Confiamos, irmãos, em várias coisas. Eu tenho um testemunho muito legal da minha vida, que quando eu estava para ser ordenado, irmãos, e fomos ordenados eu, o pastor Renato e o pastor Ernesto, nós três juntos. Os irmãos lembram do Renato, com certeza, não vai esquecer nunca. Né? Mas fomos ordenados no mesmo dia. Só que naquele ano, irmãos, eu estava em licenciatura e eles dois estavam também, o
O Renato já estava aqui, o Ernesto arrumou uma outra igreja e eu não tinha nada. Não tinha nem convite, eu não tinha nada, zero. Até a última semana, irmãos, no dia da ordenação, da prova que nós íamos passar, eu não tinha nada. Até que no dia da reunião que ia decidir tudo, Deus me abençoou com o trabalho lá no Despertar da Família. Foi num dia assim. Até aquele dia eu tive que crer. Não tinha o que fazer. O Senhor abriu a porta. Na hora que Ele quis e do jeito que Ele quis, irmãos. E foi para testar realmente o meu coração. Acho que Ele é bom, né? Porque Ele parou, né? Do jeito que Ele quis, irmãos. Por isso confiemos no Senhor. Confiemos nesse Deus. Porque, irmãos, esse pacto da graça é um favor imerecido. Não merecemos, mas Ele te dá. É um presente. Como é gostoso receber presente sem esperar, né, irmãos? Ele te dá esse presente, é seu. É só receber. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, irmão. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, pelo pacto da graça com o Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai amado, que desceu sobre nós. E o Senhor mesmo nos escolheu para servir, para amá-lo, Senhor Deus. O Senhor nos capacita e nos impulsiona para fazermos o melhor para o Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.